Bom dia, meu povo. Mais um dia. Hoje, assim, né? Confesso que estou um pouco chateado, um pouco entristecido. Fazer um relato breve aqui, como toda vez que eu vou gravar uma aula. Antes eu estava me aquecendo numa partidinha de Dota e, por mais que eu tenha jogado muito bem, cara, eu perdi. Perdi. Não foi legal. Não sei lidar com isso. É uma situação rara e estranha para mim. Mas vamos largar isso para lá, né? E vamos partir para as nossas videoaulas aqui de sempre. Seu professor Moca, Moquinha, diferença que hoje vencido, derrotado, né? Quase humilhado, nem tanto, né? Mas é isso, azar, azar no jogo, sorte na vida, tomara, né? Então vamos lá, gente. Nas últimas aulas aí, nós estudamos as equações de primeiro e de segundo grau, certo? Nós vamos agora fazer o mesmo esquema, mas estudando aquelas expressões, ao invés de igual a zero, nós vamos fazer o estudo de funções com aquelas expressões. Mas a gente tem que começar por baixo, né? Vamos definir primeiro aqui o conceito de produto cartesiano, tá? Nosso velho esquema, né? Liga a webcam, tudo mais, e bora definir então o que funciona, né? Como que é um produto cartesiano para a gente chegar no assunto que interessa mais, que é o de função. Beleza? Então, produto cartesiano. Então, esse inicinho aqui, né? A gente já tinha comentado. Só relembrar aqui antes para a gente seguir. Então, ó, você tem dois conjuntos A e B, né? Não vazios, bababá. Então, produto cartesiano vai ser esse conjunto aqui, ó. AXB é um conjunto feito de parênteses. Parênteses com dois elementos, né? Essa ponto e vírgula, a mesma coisa da barrinha que eu prefiro usar, né? Tal que o primeiro número pertence ao conjunto A e o segundo número pertence ao conjunto B, certo? Então, A, B. A gente lê, né, esse AXB, né, AXB, A vezes B, você lê A cartesiano B, ou A por B, beleza? Bom, então vamos relembrar aqui como é que a gente faz uma coisa dessa. Então vamos colocar aqui, ó, exemplo. Então dei aqui dois conjuntos. Conjunto A tem dois elementos, 2, 3. Conjunto B tem três elementos, menos 1, 0, 2. Encontre o A cartesiano B. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de um conjunto discreto, né? Enumerável. Eu sei quantos elementos tem cada um. Um tem 2, outro tem 3. Então tem muitos jeitos de você exibir essa resposta, né? Se o cara teria que ser um pouquinho mais específico, senão ele tem que aceitar qualquer forma. Então olha só, um jeito da gente fazer isso daqui. Desenhe os conjuntos. São pequenos mesmo, né? São finitos, né? Então tá aqui o seu conjunto A com o 2 e o 3 em forma de diagramas de Venn, né? Venn, legal falar assim, né? E o conjunto B, menos 1, 0, 2. Então, o que você vai construir aqui? Você vai construir pares ordenados, né? Igual estava escrito no slide anterior, onde o primeiro elemento tem que vir daqui e o segundo elemento tem que vir daqui. Então, cara, é só você ligar, é só você fazer umas setinhas aqui, ó. Então, você vai ter o 2 com o menos 1, certo? Vai ser um dos seus pares ordenados. A primeira coordenada é o 2, a segunda coordenada é o menos 1. Não é o contrário, porque é A cartesiano B. Então, a primeira é daqui, a segunda é daqui. Se fosse B cartesiano A, aí essa seta seria o contrário. Seria a primeira coordenada daqui e a segunda coordenada daqui, certo? Então, a ordem importa, né? Aqui a ordem dos fatores, vamos dizer assim, afeta o produto. Tudo bem? Então, você tem o 2 com menos 1. O 2 com o 0, o 2 com o 2, certo? É chique isso aqui, né, rapaz? Brota igual mágica aqui, rapaz. Deu trabalho isso aqui, tá? Então acompanha aí. O 3 com o menos 1, o 3 com o 0 e o 3 com o 2. Bom, isso seria a resposta do seu produto cartesiano, meio tosco, né? Uma resposta em forma de desenho, né? Mas não deixa de estar errado, tá? Tá aí a sua resposta em forma de desenho. Vamos escrever, né, mais bonitinho. Você vai fazer uma prova aí, uma questão de marcar em algum lugar. Duvido que vai ter um monte de alternativa cheia de seta para todo lado para você marcar, né? Então, ó, usando a notação de conjuntos, você vai ter aqui, ó, A cartesiano B vai ser um conjuntão aí danado, né?
com todos esses pares ordenados, só que aqui eles estão representados por setas, e aqui eles estão representados por escrita. Então, ó, a seta do 2 menos 1 está aqui, o parênteses 2 menos 1, o 2, 0, 2, 0, 2, 2, 3 menos 1, 3, 0, 3, 2. Cada seta dessa é um parênteses desse. Se fosse para fazer o B cartesiano A, e a única coisa que acontecer aqui é mudar a ponta das setas aqui e ia passar para cá. E todos esses parênteses aqui ia inverter a ordem dos números, né? Esse aqui, por exemplo, ia ficar na mesma, né? O 2, 2 ia virar o 2, 2, né? Tanto faz. Mas, por exemplo, o 3, 0 viraria o 0, 3. Beleza? Bom, esse é um exemplo simples com conjuntos que são finitos. Mas nós podemos fazer produto cartesiano também entre conjuntos que não sejam finitos, né? Por exemplo, eu posso fazer também entre intervalos reais, né? Então vou apagar aqui, ó, vamos trocar o exemplo. Ah, não, fazer outra coisa, esqueci aqui, ó. Outro jeito de você exibir a resposta é em forma de gráfico. Então aqui estava em forma de desenho, né? Aqui em forma de conjunto e aqui em forma de gráfico, ó. Eu pego aqueles pares ordenados e ploto eles aqui no gráfico. Então você tem aqui, ó, o 2 com menos 1, representado por essa bolinha aqui, o 2 com 0, representado aqui, o 2 com 2, representado aqui. O 3 com menos 1, nessa bolinha, o 3 com 0, o 3 com o 2, tá? Tinha um jeito até de eu mudar esse mouse aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Ah, era lá fora, depois eu mexo nisso. Bom, então fica aqui representado o seu A cartesiano B, beleza? 3 jeitos de representar então. Agora vamos para outro exemplo que eu falei que daria um pouco mais de trabalho. Então olha esse exemplo aqui. O conjunto B, beleza, ele é finito. Ele só tem 2 números, o menos 2 e o 1. Mas o conjunto A, cara, esse tem muito número. Ele tem todos os números reais aqui compreendidos entre menos 1 e 2. Tá? Lembrando aí que quem que inclui e quem que não inclui. Né? Que isso é um intervalo aberto e intervalo fechado. É só você lembrar aqui, lembra que eu falei em sala? O colchetes parece uma garrinha que segura o número. Então, olha só, essa garrinha está virada para o 2. Tá? O 2 ele encaixa aqui dentro dessa... Parece que tem 2 pauzinhos aqui, 2 mãozinhas. Então, ele pega o 2. O 2 está contido, então, está né, continua. Ele pertence a esse intervalo. Já essa garrinha aqui não está segurando o menos 1, ela está dando as costas para o menos 1. Então, o menos 1 não faz parte desse intervalo. Então, todo mundo de menos 1 até 2, incluindo 2, se incluir o menos 1. Então, você não vai conseguir desenhar. Como é que eu vou desenhar um conjunto com infinitos números e desenhar infinitas setas? Sem chance. Tá? Escrever os pares ordenados, também sem chance. Não dá. Se tem infinitos números aqui, como é que eu vou escrever infinitos pares? Também não tem jeito. Então, dessa vez, cara, o único jeito vai ser através do gráfico. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse caso, só é possível representar no plano cartesiano. Vamos marcar primeiro os pares ordenados. Esquece que isso aqui é um intervalo. Finge que aqui é um conjunto que só tem o menos 1 e o 2. Certo? Assim como aqui é um conjunto que só tem o menos 2 e 1. Então você vai fazer seu produto cartesiano normal. Você vai fazer aqui o menos 1 com o menos 2. Então está aqui menos 1 com menos 2. Menos 1 com 1. Está lá. O 2 com menos 2. Está lá. E o 2 com 1. Está aqui. Né? Então está aqui os nossos 4 pares ordenados que viria desse produto cartesiano. Coloquei os 4 aqui, né? Esse aqui, ó, é o de menos 1 no x e 1 no y, né? Seria esse daqui, que seria o nosso 2, 1, esse aqui, que seria o nosso menos 1, menos 2, e esse aqui, que seria o nosso 2, menos 2, tá? Só que agora o que acontece? Eu não tenho, na coordenada x, eu não tenho só menos 1 e 2, né? Deixa eu abrir aqui de novo aquela canetinha aqui, agora vai ser bom. Eu tenho aqui também, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, ó, marcar de preto aqui. Olha só, eu tenho também dentro do meu conjunto A, por exemplo, o número 0. Então eu deveria ter também um ponto aqui, por exemplo, 0, 1. Deveria ter um ponto aqui. Né? Eu também tenho o número 0,8 aqui, né? Para fechar com o 1. Então eu também deveria ter um outro ponto aqui. Eu também. Nossa, que ponto horrível. Eu deveria ter um ponto aqui. Eu deveria ter um ponto aqui. Eu deveria ter mais. Eu deveria ter muitos pontinhos aqui. Certo?
E para ligar com o 1, né, isso aqui estou ligando com 1. E para ligar com o menos 2, aqui embaixo, também ó, eu deveria ter outro número aqui, eu deveria ter outro número aqui, eu deveria ter outro número aqui, porque a minha coordenada x, cara, não é só 2 números. A minha coordenada x tem todos os números entre menos 2 e 1. Então, tudo isso daqui deveria estar cheio de pontinhos, certo? Então, o que você vai fazer na prática? Você vai, minimizar aqui, pegar tudo isso daqui, tá? Você vai destacar essa linha toda, tudo bem? E incluir, deixar claro que o 2 pertence ao conjunto, ó. Então, o 2 está lá. O menos 1 não está, certo? Então, fica a bolinha aberta. Entendido? Mais um aí só para a gente deixar mais difícil. Nosso outro exemplo. E quando os dois conjuntos são intervalos? De menos 1 até 2 e de menos 2 até 4. Mesma coisa, ó. Marca os 4 pontinhos como se não fosse intervalo, tá? E os pares aqui, ó. Menos 1 com menos 2, menos 1 com 4, 2 com menos 2, 2 com 4. Tá aí nossos 4 pontinhos, tá? Agora, de novo, eu não tenho só esses 4 pontos, tá? Cadê minha canetinha aqui de novo? Mais uma vez, eu tenho muitos números. Eu tenho mais um monte de bolinha aqui, certo? E aqui. Mas eu também tenho um monte de valores de y também. Não é só entre menos 2 e 4. É todo mundo entre menos 2 e 4. Então, eu também tenho por aqui, tá? Ah, mas se entre x, se no x eu tenho, por exemplo, 1, que estaria aqui. E ele não liga só com o 4, ele também liga, por exemplo, com o 3. Ó. Também existe o 3 aqui, que estaria nessa altura aqui. Então, também deveria existir um ponto aqui. Então, também deveria existir um ponto aqui, deveria existir um ponto aqui, 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 aqui. Então, quando você tem intervalo fechado de um lado, ó, quando você tem um intervalo de um lado e do outro, deixa eu apagar isso tudo, o que vai acontecer? Você vai ganhar muito mais do que essas 4 quininhas. Você vai ganhar toda essa região aqui, certo? Toda a região interna e as beiradas. O menos 1 não faz parte da brincadeira. Então, não existe ponto com coordenada x igual a menos 1. Beleza? Fica em branco aqui e as quininhas também. Certo? No mais, gente, só para lembrar aí para vocês que isso aqui que a gente desenhou, às vezes está em conflito com o que você já viu no passado, isso aqui não é uma função, tá? Ó, isso aqui é uma relação. Função tem umas setinhas aqui que está desrespeitando a regra, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Por hora é isso, tá? Depois eu vou encaminhar o material para vocês também. Deixa eu apagar meu quadro, deixa eu apagar minha webcam aqui, né? Desligar tudo e é isso, beleza? Fim da nossa aula. Um abraço a todos vocês, se cuidem e é isso. Ó, deu quase certinho. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Fui!